para mim é um prazer estar aqui junto com vocês. E eu queria já te falar, pega a tua Bíblia, fica com a tua Bíblia do lado. A gente vai ler alguns versículos hoje. Eu estou muito feliz que o Jonatas está aqui comigo hoje nos slides. Já falei algumas vezes que ele é o melhor. Felipe, eu também gosto de você, mas o Jonatas é o melhor. Então, Jonatas, tu pode colocar... Eu estou me escutando... agora sim, ficou... Obrigado, senhor. Pode abrir em 1 Reis, pega a tua Bíblia. Se você estiver assistindo no teu smartphone, pega a tua Bíblia. Se você estiver assistindo na TV, aí você pode usar a Bíblia do teu smartphone tranquilo, mas não saia aqui da nossa live, tá bom? 1 Reis, capítulo 19, Jonatas. Coloca na tela, 19, versículo 4. Queria que vocês lessem juntos comigo. Na versão que a gente está lendo aqui é a revista atualizada, na tua versão pode ser um pouquinho diferente. Está dizendo o seguinte: ele mesmo, porém, se foi do deserto, caminhou de um dia e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Você sabe quem está fazendo esse pedido aqui, essa oração? Elias, exatamente, sei que você falou em casa aí que era Elias. Elias está fazendo aqui essa oração, e Elias está pedindo nada mais, nada menos do que a morte. A gente vai entender juntos o que foi que aconteceu na vida de Elias para ele chegar nesse momento aqui e pedir a morte, certo? Mas eu até entendo Elias, dependendo da situação que ele está, em pedir a morte. Por exemplo, se eu tiver que ficar numa fila, eu prefiro morrer. Eu já até falei para minha esposa, Vida, está aqui agora, aproveitando e reforçando isso, eu não sei em que cenário isso seria possível, mas se eu tivesse que ficar numa fila para salvar a sua vida, eu já disse isso para você, né? Vai chegar a hora de todo mundo, um dia a gente vai se ver lá nas mansões celestiais, né? Espero te reencontrar na manhã da ressurreição. Mas eu não fico em fila. Fila é uma coisa que, para mim, eu preferia morrer. Quando estou numa fila, minha esposa já viu, eu faço essa mesma oração aqui que Elias. Falo: Senhor, me leva, basta, para mim já deu, eu não aguento ficar nessa fila aqui. Para mim é um suplício. Não foi sobre filas o que aconteceu na vida de Elias, e eu quero te convidar para juntos a gente entender o que aconteceu na vida de Elias para chegar nesse momento aqui em que ele faz essa oração do tipo: me leva, Senhor, para mim não dá mais. Então, a gente vai recapitular o que está nos 3 capítulos ali de 1 Reis, que é o capítulo 17, 18 e 19. Obviamente, a gente não vai ler todos esses capítulos aqui. Fica aí para você ler em casa, certo? Leia em casa, veja se eu não falei nenhuma besteira aqui. Provavelmente eu vou falar, mas vai ter a ver com o contexto bíblico, tá? Então, abra a tua Bíblia agora em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Jonatas vai mostrar aqui para a gente no telão, e o pessoal da live está colocando aqui embaixo para você. E está escrito o seguinte: então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. O texto já começa com então Elias, né? Quando eu estava lendo esse texto, no capítulo 17, se ele está começando com então, é porque no versículo anterior aconteceu alguma coisa que já está ali, né, justificando que então Elias, beleza. Aí eu volto no capítulo 16 e não tem nenhuma menção do nome de Elias. Não tem nada no nome de Elias, não tem nada. A primeira vez que Elias aparece na Bíblia, a primeira menção de Elias é aqui nesse momento. Então Elias, ele já está aqui na frente do rei Acabe, ele já chega na frente do rei Acabe, já chegando: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes 3 anos, segundo a minha palavra. Olha a coragem dele. É a primeira vez que a gente ouve falar de Elias. Parece aqui um sonho, não parece um sonho? Quando a gente está sonhando, você consegue lembrar como é que começou o sonho? Você só lembra que o sonho aconteceu. Você não sabe o que é que te levou até aquele momento ali. É ou não é? A própria mãe cearense, não sei se você tem contato com uma mãe cearense, quando ela vai contar algo, ela começa assim: não, e disse que eu estava lá. Quem disse? Né? A mãe cearense, ela começa com a história: não, menino, não, disse que eu estava lá, não sei aonde. Quem disse, senhora? Parece que é a mãe cearense contando aqui, né? Não, então Elias apareceu. Então de quê? Então por onde? O que foi que aconteceu? A história de Elias já começa assim. Começa do nada, a gente só sabe o lugar onde ele é, a gente não sabe quantos anos ele tem, a gente não sabe se Elias foi educado nos caminhos do Senhor, a gente não sabe se ele estudou no CAF, se ele estudou no Farias Brito, a gente não sabe nada disso. A gente sabe que ele chega aqui, é um homem de fé, um homem corajoso, porque ele fala assim: eu queria ter essa coragem, e chegar e dizer assim: Melissa, eu estou na presença do Senhor, eu te garanto que amanhã vai chover. Em Fortaleza a gente não pode garantir nada disso, né? Ontem a gente bateu 19 graus, cara, que isso, em Fortaleza, não dá para garantir nada disso. E ele chega e fala: durante 3 anos não vai chover. A gente precisa voltar um pouquinho aqui para entender o que é que está acontecendo nesse contexto aqui, de que Elias precisava dar essa mensagem para o rei Acabe, por que isso acontece, tá? Voltando bem mesmo aí na história do povo, a gente tem lá Salomão, foi o último rei que reinou de maneira unificada, certo? Foi o último rei onde o povo de Deus ainda era um reino só. Depois que ele morreu, os filhos deles começaram a brigar pelo poder e tal, ele também tomou algumas decisões erradas durante a vida dele, e aí o povo se dividiu, e agora tinha Israel, que ficava na parte norte, e Judá, que ficava na parte sul.
Era o povo de Deus, mas dividido em dois reinos, com dois reis diferentes, e a gente começa a ver muita coisa ruim acontecendo com o povo de Deus. É claro que aí entra crise financeira, crise política, eles começam a ficar mais vulneráveis militarmente para outros povos, e para lidar com isso, os reis agora começam a ter que fazer alianças, começam a ter que fazer o famoso jeitinho brasileiro, né? Eles começam a ter que dar um jeitinho ali para que eles se fortaleçam, aquelas alianças políticas. E dentro dessas alianças políticas acontece uma justamente nessa época de Elias. O rei da onde Elias estava nesse momento, que era na parte norte, o rei de Israel, era Acabe. A gente tem no capítulo 16, Acabe sendo coroado como rei. E aí eles fizeram um pacto, eles fizeram um casamento político, um casamento arranjado, sabe? E nesse casamento arranjado, eles pensaram assim, cara, vale muito a pena a gente fazer um acordo com os assírios, né? Porque os fenícios, desculpa, os fenícios, né? Eles são muito desenvolvidos, a escrita, as ferramentas dele, então vamos fazer um pacto com os fenícios. Só que aí, nesse pacto que parecia tudo de bom, tudo perfeito, tudo top, quem vem do lado de lá, a mulher que vem, é uma sacerdotisa de Baal, cujo nome é Jezabel. E aqui o casamento acontece, Acabe e Jezabel. Hoje a gente não vai falar sobre relacionamentos, mas eu quero dar essa pincelada aqui, porque Acabe e Jezabel, desculpa aí o termo, né? Como diria meu amigo Caio Ribeiro, Acabe era um bananão, certo? Um bananão no relacionamento. Tudo que Jezabel queria, fazia, tudo. Eu acho que ele começou meio que ali abrindo mão de algumas coisas por causa do acordo político que eles fizeram, né? Não, a gente precisa dos fenícios, vamos deixar ela fazer uma adoraçãozinha aqui para Baal, aqui e ali e tal. Passou o tempo, ele era um bananão, a Jezabel era aquela mulher que mandava em tudo, sabe? Quando o Acabe ligava o videogame, ela já dizia, tu já vai jogar, entendeu? Enfim, eu não sei como era esse relacionamento deles, mas a gente sabe que Jezabel mandava em Acabe. E isso não é saudável em nenhum relacionamento, quando um dos dois conduz o relacionamento para o lugar ruim. Não seja um bananão e não seja uma Jezabel, né? Se for para ser um Jezabel, um Acabe é melhor que Acabe, né? Piadinha tipo Tiago, né? Beleza. Aí a gente chega, esse é o cenário. Então o povo de Deus agora passou a esquecer que existe Deus, porque agora todo mundo adora Baal. É o Baal que dá a fertilidade, é o Baal que traz o dinheiro, é o Baal que manda o auxílio do governo, é o Baal que paga o Bolsa Família, enfim, é o Baal, tudo é o Baal. Agora o povo adora o Baal. Muita gente talvez ainda esteja confusa, né? Tentando lembrar daqueles do Deus antigo, das leis de Deuteronômio e tal, mas beleza, a maioria do povo, a gente pode dizer que tinha esquecido e agora todo mundo adorava Baal. E aí chega Elias, nesse versículo que a gente leu, Elias chega na frente de Acabe, mete o dedo na cara de Acabe, ninguém sabe quem é Elias, um Zé doidinho naquele momento, e fala, olha, tão certo como o Deus vivo. E aí muitos comentaristas, né, divergem se o nome de Elias era realmente Elias, ou se ele ganhou esse apelido por causa dessa atitude dele, porque o nome Elias é Iavé é meu Deus, né? Ou seja, o Senhor verdadeiro é o meu Deus, e que naquela época era muito relevante, porque todo mundo adorava Baal. Então se eu chego e falo, eu sou diferente, eu voto diferente do que vocês votam, eu sou, meu Deus aqui é o Senhor, não é Baal, então aquilo era relevante, ele pode ter ficado marcado por isso, e por isso que chamavam ele de Elias. Não dá para a gente ter certeza se já era o nome dele, porque a gente sabe que ele era um homem de fé, um homem de peito, e ele chega aqui, e ele manda essa daí, ele lança a braba. E Elias, nesse momento, ele inaugura a hashtag postei e sai correndo. Ele foi a primeira pessoa a usar a hashtag postei e sai correndo. Porque no versículo 1 que o Jonas colocou para a gente, no versículo 1 do capítulo 17, ele chega e dá essa mensagem. Versículo 2, Jonas, do capítulo 17, coloca para a gente, se você estiver em casa, 1 Reis, capítulo 17, versículo 2. E veio para ele, né, a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui e vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira de Jordão. Ou seja, ele chega na frente do rei e fala, rei, não vai chover durante 3 anos, quem mandou foi Deus. Falou, e sai correndo. Ele chega, postei e sai correndo. É ou não é? Não é isso que acontece com Elias? Beleza. E aqui o destemido Elias, o corajoso Elias, o fervoroso Elias, Deus agora manda para ele ir lá para a beira do Querite. Lá no Querite Deus começa a sustentar ele, né? Querite é um riacho, ele começa a mandar corvos para sustentarem ele. Olha a atuação sobrenatural nesse momento na vida de Elias. Corvos sustentam ele. E assim que depois que ele está lá, a gente vê no versículo 3, fala que passado alguns dias, no versículo 3, no versículo 4, passado alguns dias o riacho secou, e aqui a gente tem uma clara demonstração de que essa seca era o poder de Deus, porque para um riacho secar em poucos dias, meu amigo, só pode ser Deus, né? Eu conversando com a minha amiga doutora Priscila, doutora em agronomia, Priscila, um beijo,
ela me tirando algumas dúvidas sobre isso, ela falou que para isso acontecer, a gente ia precisar de meses, anos para isso acontecer. E a gente tem na Bíblia que, passado alguns dias, o riacho secou. Ou seja, era para ficar claro para o povo que era uma ação sobrenatural, não era uma estiagemzinha que estava vindo, não é porque não veio a chuva de São Pedro esse ano, não. É a ação de Deus nesse momento. Deus deixou claro, não vai chover, eu quero que fique claro que sou eu, que é o poder de Deus aqui, e tem um motivo para isso tudo que está acontecendo, que ele já falou que era por causa da apostasia do povo, que o povo estava adorando Baal. Com isso seca, Elias agora, Deus já dá a primeira lição para Elias, Deus já começa a trabalhar aqui no coração de Elias. Ele fala: Elias, eu quero que tu vá para Sidom, lá na cidade de Sarepta. Isso, gente, é no território dos fenícios. É exatamente no território onde só tem adorador de Baal. Lembre-se, Elias está fugindo, está com medo, né? Que ele foi lá, deu um recado duro, e agora ele foge para se esconder. Sei lá, tem drone, escuta, muita coisa atrás dele, ele tem que se esconder. Deus poderia ter mandado ele talvez se esconder na casa de alguma das pessoas que ainda adoravam a Deus, lá dentro ou ir para Judá, né, já que ele estava em Israel, mas não, Deus faz questão de dizer: Elias, eu quero que tu vá lá do outro lado, eu quero que tu vá lá naquela pessoa que pensa exatamente diferente de você, uma pessoa que é adoradora de Baal, eu quero que você vá lá e você peça ajuda para ela. Aqui eu já vejo uma primeira, como eu falei, uma primeira ação pedagógica de Deus. Deus está dizendo assim: Elias, lá do outro lado tem uma pessoa que pensa diferente de você, mas eu morri, ou no caso vou morrer por aquela alma. E esse é um recado que já fica muito claro para a gente. Pessoas que pensam muito diferentes da gente, lembre-se, Jesus também morreu por aquela alma. Por que eu estou falando isso? Porque, gente, ano que vem a gente vai viver a maior guerra que esse país já viu. O maior conflito de todos os tempos a gente vai viver no ano que vem. A gente vai ter Lula versus Bolsonaro. A gente vai ter amizades sendo desfeitas, a gente vai ter guerra em grupo de família, a gente vai ter irmãos na fé debatendo um com o outro. E aí eu quero já pegar esse primeiro recado aqui da vida de Elias, Deus falando para Elias: ó Elias, o cara que defende o governo, eu morri por ele. Ó Elias, o cara que está querendo impeachment, eu morri por ele. Deus já dá essa primeira lição. Elias vai para a casa da mulher, da viúva de Sarepta. Lá na casa da viúva de Sarepta, Deus opera 2 grandes milagres. Deve ter operado vários milagres, mas a gente sabe de 2, que é a renovação ali da dispensa dela, né? Todo dia o azeite voltava para ela continuar fazendo o pão. E o filho da mulher morre, e olha a fé desse homem. O filho da mulher morre e ele fala: traz o menino aqui. Sai daqui que eu vou fazer uma oração. Senhor, traz de volta o menino. O que acontece? O menino volta. A fé de Elias é impressionante, a audácia que ele tem. Certo. Só que aí Deus chega para Elias, depois disso tudo ter acontecido, e fala assim: Elias, aquela mensagem que tu levou lá, teve consequências muito grandes no povo. Já se passaram 3 anos, eu quero que tu volte lá na frente, perante o rei Acabe. E eu quero que vocês já imaginem um pouquinho como é que está a cabeça de Elias. Lembre-se, para mim, a leitura do texto bíblico, a gente tem que entrar, a gente tem que tentar viver aquilo ali, beleza? Tenta imaginar um pouquinho o que é que aconteceu. São 3 anos sem chover sobre a terra. Não é só uma quintura, não é que lá virou o Piauí, não é isso. A gente está falando do sustento deles, está falando da parte financeira, a gente está falando de fome, a gente está falando de crise mesmo, de não ter comida mesmo. A palavra mais forte é essa, fome. Conversando com a Priscila, né, ela me falou lá, e a gente estava conversando juntos, que aquela é uma região ali em Samaria, uma região muito fértil, porque ela é banhada por rios, então tudo que planta ali dá, não é aquela vegetação rasteira que a gente está acostumado em ver fotos do Oriente Médio, é uma vegetação tipo floresta mesmo, era uma coisa assim, que quando Elias chega e fala: olha, não vai chover, parecia absurdo, é tipo chegar aqui no Ceará: não, vai nevar aqui a próxima semana, é absurdo, não tem como nem acreditar ou pensar nisso. E essas consequências estão pesando na cabeça de Elias, e para piorar, Jezabel, porque sempre tem isso, né? O povo começa agora a achar justificativas. Não é porque Deus não mandou chover, não é esse Yahvé aí, esse Deus aí de Elias, não. É Baal que está chateado com esse povo que ainda adora outros deuses. Então vamos mandar matar todos os profetas. E ela manda matar os profetas de Deus, e muitos profetas de Deus morrem. 100 escapam ali, porque Obadias esconde 50, depois esconde mais 50, mas morreram os sacerdotes, os profetas de Deus foram mortos naquele momento. E aqui eu faço mais uma analogia com o tempo que a gente está vivendo. Por favor, entenda. Aquele momento ali, aquela crise financeira que foi instaurada naquela situação, foi desígnio de Deus. Deus queria aquilo ali por um propósito. Ele falou: vai ficar 3 anos e meio sem chover sobre a terra, vai morrer gente de fome, os profetas vão morrer. Ele sabia de tudo aquilo, ele tomou aquela decisão. A crise que a gente vive hoje, do Covid,
Eu não acredito, não tem base para a gente dizer que essa aqui é Deus quem mandou o Covid, enfim. É nada mais do que consequências das nossas escolhas, consequências do nosso pecado. A gente sabe, custava nada ter cozinhado um morcego. Mas, enfim, a gente vive hoje uma crise financeira. A gente vive hoje um momento onde pessoas consagradas a Deus morrem, onde pastores estão morrendo, onde pessoas do bem não estão se curando dessa doença, onde tem amigos nossos do nosso lado que estão passando por dificuldades financeiras, que estão tendo que escolher qual refeição fazer durante o dia, que estão desempregados, que estão com pouco dinheiro para passar o restante do mês. Crise financeira também está acontecendo. Aquela crise, aquela situação aconteceu para que o povo parasse de adorar Baal, para que o povo tomasse uma decisão. Meu filho, pare, vem adorar aqui o Deus verdadeiro. Essa crise que está acontecendo hoje, como eu falei, não é a vontade de Deus que está instaurada aqui no nosso tempo, mas é uma oportunidade também de hoje a gente entender, da gente tomar uma decisão, da gente parar de ser um crente meia boca, da gente tomar a decisão de adorar 100% o Deus verdadeiro. As pessoas que estão do nosso lado, eu não sei se vocês estão sentindo isso que eu estou sentindo, mas as pessoas estão cada vez mais com o coração aberto para ouvir falar de Deus nesse tempo. Porque tem uma passagem em Eclesiastes em que Salomão fala que é melhor estar num velório do que estar numa festa, porque no velório você pensa, na festa você não pensa. Quantos velórios não estão acontecendo hoje, né? Quantas pessoas não estão pensativas sobre a morte, não estão pensativas sobre a vida? É triste falar isso, é duro falar isso, mas a dor nos ajuda a lembrar de Deus, nos ajuda a lembrar da dependência que a gente tem de Deus. Então hoje a gente vive uma oportunidade, no meio dessa crise, de também adorar o nosso Deus. Certo, voltando aqui para a nossa história então, Elias agora volta à presença de Acabe, certo? E aí Obadias faz o meio de campo ali para ele, né? Coloca ele na cara do gol, vai lá, fala com o rei, e ele chega para o rei Acabe, e o rei Acabe já começa cancelando Elias ali na frente de todo mundo, né? Já fala, Elias, tu é o perturbador de Israel. O cara não consegue reconhecer que tudo aquilo está acontecendo pelo poder de Deus. Ele acha que Elias, enfim, ele culpa Elias é o perturbador do povo de Deus. E Elias fala, meu amigo, sou perturbador de coisa nenhuma. Vamos fazer o seguinte, vamos resolver essa parada lá no Monte Carmelo, eu e tu, bó, só nós dois. Ele, não, eu vou levar os profetas. Tá bom, bora. Aí beleza, se juntam lá no Monte Carmelo, você sabe o que acontece no Monte Carmelo. Se você não sabe, você está perdendo uma das melhores histórias da Bíblia. Era uma das histórias que eu mais gostava quando era criança. E eu gostava muito pela audácia de Elias nessa história. Porque, cara, o Elias aqui, nesse momento no Monte Carmelo, o que foi que aconteceu no Monte Carmelo? Resumão geral aqui da história, leia lá no capítulo 18, muito boa essa história. Eles fazem um desafio, Deus versus Baal, né? Cada um faz um altar, e aquele Deus que consumiu o sacrifício lá com fogo é o Deus verdadeiro. Elias, eu gosto de pensar que ele já começa provocando e fala assim, não, primeiro as damas, né? Vocês vão primeiro. E aí os profetas de Baal vão lá, fazem tudo aquilo, e dança, e não sei o quê, e se mutila, e corta, e sacrifício. E aí Elias começa a provocar. Elias, nesse momento, me lembra muito o Diego jogando FIFA. Não sei se vocês jogaram videogame com o Diego. Porque assim, o Diego sabe que eu sou melhor do que ele, né? Mas aí, ele apela para esse lado psicológico, que eu acabo caindo. Ele começa a provocar, ele faz um gol, faz dancinha, né? Ele fica, não, eu vou desligar, tá muito fácil, entendeu? Então ele apela para esse lado psicológico, para tentar equilibrar a partida, né? E às vezes ele consegue. Diferentemente dessa situação, Elias já sabia que ele era melhor. E ele começa a provocar, cara. Ele provoca muito. Ele começa a falar, ei, fala mais alto, né? Vai ver ele está com fone de ouvido, né? Ele está assistindo o Spotify, não está prestando atenção em vocês agora. Vai ver, ele está assistindo uma live lá da comunidade Novo Tempo. E se a gente lê o versículo 27, é muito engraçado, porque olha até onde vai a audácia de Elias. Ele fala assim, talvez ele esteja atendendo às necessidades. E aqui, vocês entenderam, né? O que ele está dizendo que Baal estava fazendo naquele momento, por que ele não estava escutando? Baal foi atender às suas necessidades, por isso que ele não está... Cara, Elias ultrapassa o limite ali da confiança em Deus, num ponto já passou a barreira, mas beleza. Cara, é o cara da fé, é o cara da confiança em Deus, é o cara que chegou na frente do rei, do nada, era um Zé doidinho, e agora já é o cara que está provocando o rei, provocando uma porrada de profeta lá sozinho. E ele provoca, não cai nada do céu, é claro, porque aquilo tudo era imaginação, Baal não existe, é coisa da cabeça humana. E aí vem a vez de Elias, ele, beleza, minha vez, né? Deixa eu provocar aqui mais um pouquinho. Joga um pouco d'água em cima aí do altar. É para queimar? Joga um pouco d'água. Mas Elias, está faltando água, cara, está 3 anos sem chover, joga água, não, joga de novo. Joga uma terceira vez. A audácia de Elias nesse momento, a autoconfiança dele,
Ele faz uma oração muito simples, uma oração muito sincera, muito bonita essa oração de Elias. Ele faz uma oração simples, e ele nem termina direito de fazer a oração. O que acontece? Cai fogo do céu e consome tudo. O que eu acho legal é que nesse momento, quando eu era criança, eu tinha o pensamento que caiu fogo, já caía chuva, né? Caiu fogo, já voltou a chover lá no povo. Só que não é isso que acontece. Se você leu a passagem, caiu fogo e não aconteceu nada na sequência. O que aconteceu na sequência, na verdade, é que Elias vai lá e mata os profetas de Baal, porque ali era o combinado, era a atuação da justiça de Deus. Eu fico um pouco questionado, será se Elias não poderia ter tido um pouco de compaixão nesse momento e tentado salvar essa galera? Mas até esse momento eu vejo um Elias, de certa forma, xenofóbico. Eu vejo, desculpa, eu estou abrindo o coração para vocês. Eu vejo um cara ali que aqueles não são dignos do nosso evangelho, aquelas pessoas são adoradores de Baal. E Deus já tinha trabalhado isso no coração de Elias, tinha começado quando ele conhecer a viúva de Sarepta, ele vê que tem pessoas sinceras do outro lado também, que tem corações bons do outro lado também. E aí Elias mata os profetas de Baal. E aí, no versículo 46, Jonas, coloca aí para a gente do 1 Reis, capítulo 18, versículo 46. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. A mão de Deus, ou seja, não foi uma atitude, uma vontade de Elias. Deus faz Elias tomar aquela atitude. E que atitude foi essa? É ele correr na frente de Acabe. Um pouquinho antes, nos versículos antes, ele está falando assim, Acabe, vai chover. Acabe olha para o céu assim, nada de chuva, mas Acabe está muito extasiado com tudo aquilo que aconteceu, desceu fogo do céu, mataram todos os profetas de Baal, e Elias fala, vai chover, estou vendo uma nuvenzinha chegando ali já, o tamanho da mão de um homem, vai chover, fica tranquilo, vai lá e prepara o povo, manda o povo comprar guarda-chuva, manda o povo abrir a cisterna, botar uns baldes do lado de fora de casa que vai chover, tranquilo, vai chover, confia. E aí Elias ia ficar de boa, só que a mão de Deus manda ele ir na frente do carro de Acabe, ou seja, Elias agora passa a servir Acabe. O cara que vai correndo na frente do carro, ele vai anunciando que está vindo o rei, ele vai tangendo a galera do meio, né, enquanto o rei está vindo, ou seja, Deus fala para Elias, Deus faz Elias fazer isso, o seguinte, Elias, está vendo esse cara aí que eu te chamei para combater, para tu dizer, para tu chamar o pecado dele pelo nome, para tu exortar ele, eu quero que tu ame ele, eu quero que tu sirva ele. Vocês estão entendendo a lição que tem para a nossa vida hoje? A gente não tem que se omitir das coisas erradas que estão acontecendo na nossa vida, mas a gente não foi convocado para acusar ninguém, a gente foi convocado para ajudar a converter as pessoas. A gente tem que entender que do outro lado tem uma pessoa em que Jesus morreu por ela. E é isso que Deus faz com Elias. Elias agora vai na frente e serve, ou seja, ama também esse cara aqui. Massa. Essa história de Elias até agora, a gente não chegou ainda no ponto em que Elias pede para morrer, porque no capítulo 19, comecinho do capítulo 19, pode botar junto, 19, versículo 1, é a continuação linear dessa história aqui. A gente tem Acabe chegando para Jezabel, ou seja, Jezabel não estava no Monte Carmelo, ela ficou em casa, não sei se ela estava fazendo alguma live, alguma coisa, enfim, algum culto de adoração a Baal no Instagram, não sei, mas ela ficou em casa, ela não foi para o Monte Carmelo, porque Acabe chega e conta tudo para ela, né? Acabe já chega sendo X9 e fala, Jezabel, tu não tem noção, desceu fogo do céu. Aí ela, isso deve ter sido algum truquezinho de Elias. Jezabel, mas aí ele disse que vai chover, já apareceu a nuvem. Deve ser, né? Porque já era a época do ano mesmo de chover. Não tem nada a ver com Deus, não. Jezabel, mas Elias matou todos os profetas à espada. Aí, meu amigo, essa mulher ficou doida. Aí essa mulher ficou maluca. Ela não pode isso. Versículo 2 fala, ela manda matar ele. Lembra que Elias está ali naquele momento com ele. Porque Elias foi na frente do carro, né? Elias está ali naquele momento, está dentro do palácio real ali. E aí ela fala assim, agora eu quero que esse doidinho aí morra, eu quero que matem Elias porque ele não podia ter feito isso e tal, não sei o quê. E aí a gente chega no versículo 3. Vamos ler junto o versículo 3. Temendo, pois, Elias, ficando com medo, Elias foge, né? Para salvar sua vida, ele foge. Ele chega a Berseba, que pertence a Judá, ali deixa o seu moço, versículo 4 juntos. A gente chega na passagem que a gente leu no começo dessa manhã. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminhou um dia e veio, se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse, basta, toma, ó Senhor, minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Cara, eu fico imaginando Deus nesse momento, olhando assim para Elias e falando assim, cara, depois que eu mandei corvos te alimentarem, eu fiz
o estoque lá da mulher, da viúva de Sarepta, renovar todo dia. Ressuscitei o filho da mulher contigo, fiz fogo descer do céu, agora tu vai ficar com medo de Jezabel? Tu vai arregar agora? Com tudo que aconteceu, com tanto milagre, com tanta ação sobrenatural, agora tu vai ficar com medo? Tu vai fugir agora de Jezabel? E eu sei que é fácil agora a gente olhar para Elias e fazer essa crítica, mas olha para você, olha para mim. Quantas vezes na nossa vida a gente já vivenciou a presença de Deus? Quantas vitórias, quantos milagres, quantas ações sobrenaturais já aconteceram na minha vida e na tua vida, e alguns dias depois, talvez com uma aprovação muito menor, a gente cai, a gente fica em dúvida, a gente começa a pensar, será que Deus existe? Será que Deus não me ama? Será que Deus... Todas as bênçãos, todas as vitórias que aconteceram na nossa vida, agora parece que a gente esquece, parece que não faz mais sentido. A gente precisa entender que na vida do cristão não é só vitórias. Na vida do cristão não é só bênção. Nessa terra aqui, isso vai acontecer. A gente vai ter bênção num dia, a gente vai poder chegar aqui e agradecer que a patinha da cachorrinha não aconteceu nada, mas vai ter dia que a gente vai perder um amigo, tem dia que a gente vai perder o emprego. Mas a gente não pode duvidar, a gente não pode arregar, como Elias falou. Elias chega num ponto tão profundo da depressão dele. Elias é que a gente tem um claro quadro depressivo. Ele chega num ponto tão profundo que ele pede a morte. Ele fala, Senhor, para mim não dá mais, me leva, eu prefiro morrer. E eu, sendo Deus, eu tinha dado um carão gigante agora em Elias. Eu tinha passado na cara dele tudo que eu tinha feito por ele. Tu era um ninguém, eu te levei na presença de Deus. Eu operei tanto milagre, eu mandei tanta coisa sobrenatural para ti. Tu viu o fogo descer do céu e agora tu vai duvidar. Tu vai ficar com medo disso, de uma mulher. Nada contra as mulheres, mas era só uma mulher, ele era o poder de Deus. A Bíblia conta que Deus cuida de Elias. Deus não faz que nem eu. Deus não acusa. Deus não passa na cara. Deus cuida. Se a gente continuar lendo, depois que ele dorme, né? É um sintoma da depressão, aquela vontade só de ficar deitado, de dormir, de não fazer nada. Deus manda um anjo. Versículo 5, Deus manda um anjo e fala, o anjo toca Elias, come, levanta e come. É muito legal como Deus, aqui ele se preocupa primeiro com a parte física de Elias. Ele está com um anjo do lado dele, ele vivenciou todos esses 3 anos intensos na presença do Senhor, mas ele está com depressão. Depressão não é falta de Deus, nunca foi falta de Deus. Ele está com depressão, ele caiu, Deus não chega para ele e fala, vamos estudar a Bíblia, tu tem que estudar mais a Bíblia, que é aí que tu vai se curar, vamos ler aqui uma passagem de Deuteronômio, vamos ver o que é que o povo fez, Deus fez pelo povo lá em Moisés, no Êxodo. Não, Deus fala, levanta e come. Elias levanta, come, mas volta a dormir de novo. Está com depressão, ele não quer saber de nada daquilo. Novamente o anjo, na continuação do versículo, o anjo fala, chega para ele, Elias, vem cá, descansa, repousa, come. E mesmo com o anjo do lado dele, mesmo com a presença de um enviado do Senhor do lado dele, aquilo não foi suficiente para curar Elias. Elias decide então caminhar. Ele caminha 200 quilômetros. Era muito mais fácil Deus ter pegado ele ali, naquele momento que ele estava perto. Fala, Elias, volta, vem aqui, vem servir, mas Deus respeita. Aquela era uma jornada que Elias precisava fazer. Não sei se a gasolina também estava a R$6 lá, mas ele resolve andar 200 quilômetros. Sabe por que ele resolve andar 200 quilômetros? Porque ele quer ir até o Monte Horebe, lá onde Deus apareceu para Moisés. Ele quer ir até lá porque ele quer encontrar a presença do Senhor. Ele acha que ele precisa daquele momento sobrenatural. Ele precisa viver de novo aquilo. Ele precisa de novo do fogo descendo do céu. Ele precisa de novo do menino ressuscitando, para ele entender que Jesus está com ele, que Deus está com ele, que o Espírito Santo está com ele. Ele quer vivenciar aquilo tudo de novo, então ele vai para lá. Se Deus apareceu para Moisés lá, ele vai aparecer para mim lá também. Ele chega lá. E aqui, o maior psicólogo que já existiu, ele começa a fazer terapia com Moisés. Moisés não, desculpa. Com Elias. Ele já chega... Eu acho muito interessante como os psicólogos têm a capacidade de fazer uma pergunta que quebra, né? Que quebra a gente, o que a gente está pensando, o que a gente vai responder. E Deus já chega com uma pergunta que já quebra. Ele faz assim, ele pergunta o seguinte, está no versículo 9. O que você faz aqui? Elias, o que você está fazendo aqui? Não era para Elias ter ficado lá? Não era esse o momento crucial agora daquilo que Deus tinha construído? Deus queria
todo esse sofrimento. Deus não gosta de ver seu povo sofrendo, mas aquilo tudo precisava acontecer para o povo viver um reavivamento espiritual. E aí, muita gente agora, porque tinha uma multidão assistindo aquilo ali no Monte Carmelo, aquela galera do briga, estava todo mundo lá, assistindo aquilo que aconteceu, e agora eles ficam confusos. O povo todo de Israel não estava lá, estava uma galera que viu o fogo descer, e agora eles saem para espalhar as boas novas, e saem, desceu o fogo do céu, Yahvé é o Deus verdadeiro, e muita gente agora começa a ficar confusa, não é Baal, não é Yahvé, e fica aquela confusão, e aquele era o momento crucial de Elias ter ficado lá, de ter feito um monte de live, de ter feito um monte de sermão, de ter pregado para a galera, de ter mantido ali a posição dele. Deus teria protegido Elias, não teria deixado Jezabel matar ele, não teria acontecido, ele já tinha dado provas para isso. Aquele era o momento de Elias ter ficado e cumprido aquilo que Deus pediu para ele fazer. Só que não, Elias fugiu, Elias estava com depressão, e ele chega nesse momento em que Deus pergunta para ele: o que você está fazendo aqui? E ali começa, acho que é a melhor terapia que já existiu, porque é o psicólogo dos psicólogos. E aquele tratamento, Deus vai conversando com Elias, e Deus manda um terremoto. Deus manda um vendaval sobrenatural. Ele manda tudo aquilo. E Elias espera que naquele momento, quando está acontecendo o terremoto, quando está acontecendo o vendaval, naquele momento ele vai sentir a presença de Deus. Agora ele sente. E Deus não vai. Porque quando Moisés estava lá naquele monte, no terremoto, no vendaval, a presença de Deus aparece para ele. Então ele pensa, agora vai acontecer comigo. Deus agora vai operar um milagre na minha vida. Deus agora sim, agora eu vou entender que tu está comigo. Tu vai operar um milagre aqui na minha vida, tu vai curar aquela pessoa, tu vai me dar um emprego do nada, e eu vou entender, agora sim tu está comigo. Mas no versículo 12, diz que Deus aparece para Elias, Elias sente a presença dele na tranquilidade, no suave. Deus está no suave. E o coração de Elias agora, entendendo que Deus também está ali naqueles momentos em que a gente não está numa vitória absurda, Deus está naqueles momentos mais simples do dia a dia. No momento em que a gente acorda, Deus está ali. Deus nunca deixou Elias sozinho. Em nenhum momento ele estava só. Deus agora, continuando o tratamento, fazendo a terapia com Elias, ele fala: Elias, eu quero que você vá e unja o rei lá da Síria. Mas Senhor, é o povo nada a ver, Elias. Aquelas pessoas que pensam diferente de você têm almas por quem eu morri. Aquelas pessoas que fazem na internet tudo aquilo que você acha contrário do que tem que ser feito. Jesus morreu por aquelas almas. Jesus morreu por aquelas pessoas. Então vai lá. Elias, volta, dá meia volta. Agora volta lá. Agora que você está recuperado, vai lá e cumpre o teu propósito. Cumpre aquilo que eu pedi para a tua vida. Eu acho muito legal porque na continuação desses versículos, deixa eu só ver qual é o versículo, Jonatas. Porque Elias, eu tenho certeza que a gente não tem o que Elias falou para Deus nesse momento, mas eu tenho certeza que Elias deve ter falado assim: Senhor, mas para mim foi muito difícil ter feito isso tudo só. Lá no Monte Carmelo só tinha eu e tinha uma porrada de profetas. Eu fugi esse tempo inteiro, não tinha um amigo meu para dizer: Elias, está certo, Elias, vamos continuar, Elias, estamos firmes. E Deus fala: Elias, quem disse que você estava sozinho? Há outros 7.000 que não dobraram o joelho. Versículo 18, exatamente antes. Eu conservei em Israel outros 7.000 que não dobraram o joelho para Baal. Você nunca esteve sozinho, Elias. Teve uma outra galera lá que também não adorou a Baal. A gente não sabe se esses 7.000 se converteram depois do testemunho de Elias, ou se eles já tinham escolhido. Mas o que a gente sabe é que quando Elias cumpriu o propósito de Deus, ele ajudou outras pessoas a se ajoelharem perto do Salvador. A história de Elias não termina aí. A gente sabe que lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, Elias, ele não morre. Elias, ele vai para o céu. Ele não vai para o céu igual a Enoque, que só some, né? Elias vai no céu, carruagem de fogo, papai. Ele vai no redemoinho de poder. E eu gosto de pensar assim, certo? Eu não estou dizendo que isso aconteceu desse jeito, mas eu gosto de pensar assim, que ele sai desse momento aqui e ele pula na linha do tempo. E a próxima vez que Elias vai ser mencionado na Bíblia, o que ele vai aparecer na Bíblia é onde? Lá no Monte da Transfiguração. Eu não sei se já ficou claro para vocês, mas esse é um momento da Bíblia que me marca muito. Eu estudo muito Pedro, Jesus, Moisés, Elias, porque eram personagens que estavam ali naquele momento. Sabe por que esse momento é muito marcante, é muito importante para mim? Ele mostra que mesmo falho, mesmo
arregando, igual Elias, mesmo com medo, duvidando do poder de Deus, mesmo com depressão, mesmo com problema psicológico, com ansiedade, o que for, Deus vai me usar. Ele vai te usar, sabe para fazer o quê? Sabe o que Elias estava fazendo lá no Monte da Transfiguração? Moisés a gente já sabe, mas Elias, ele foi para lá para dizer assim: Jesus, tu não está sozinho. Jesus, você não está sozinho. Eu sei que parece que os discípulos não entendem o que você está passando. Eu sei que vai apanhar sozinho, tu vai estar lá na cruz sozinho, mas tu não está sozinho. Eu sei como é estar sozinho, eu sei como é estar chorando, eu sei como é estar pedindo para morrer, como Jesus pede. Eu sei como é. No momento crucial do plano da redenção, Deus usa dois homens falhos, e a gente já viu que os dois são falhos, para ajudarem o Salvador a não desistir. Porque aquele Jesus que estava ali ainda era o Jesus humano, por mais que ele tenha sido transfigurado, que ele assume naquele momento específico a forma do Senhor, ele ainda é humano como eu, como você, ele ainda sente medo, ele ainda sente dúvida, ele ainda sente angústia, ele precisa dos amigos próximos para dizer para ele: Jesus, tu não está sozinho, vai dar certo. E essa é a mensagem que eu quero que a gente reflita hoje. Se você hoje está com depressão, se você hoje está com ansiedade, faça terapia, procure ajuda. Se você hoje está precisando de ajuda financeira, fala com a gente. Se você hoje está precisando de oração, está precisando desabafar, está precisando conversar, fala com a gente. Você não está sozinho. Nós temos que ajudar uns aos outros, assim como Moisés e Elias ajudaram o Senhor Jesus para ele fazer o maior sacrifício de todos. A gente precisa ajudar uns aos outros, a gente precisa dizer para quem está do nosso lado o seguinte: ei, você não está sozinho. Não tenha medo de pedir ajuda, não tenha medo de se render, de abrir as tuas defesas, de dizer assim: olha, estou precisando de ajuda. Não importa não importa se é o Drake, se sou eu, se sou o Rafa, não importa se a gente está aqui na frente cantando, pregando, todos nós temos dificuldades. Eu não passo pelas mesmas dificuldades que você passa, mas eu passo por dificuldades. E a gente precisa se ajudar. E a melhor maneira de fazer isso é se rendendo. Se rendendo primeiro uns aos outros, primeiro a Deus, depois uns aos outros. Se renda aos pés do Salvador. O louvor agora vai cantar uma música, que é uma música que fala sobre isso. E eu te peço, eu te faço esse convite. Não tenha medo de dizer: eu preciso de ajuda. Porque a gente, pelo menos eu garanto, eu não vou ter medo de dizer: você não está sozinho. Deus garantiu isso para Elias, eu tenho certeza que Ele vai garantir isso para você também.